E aí pessoal, hoje a gente vai tratar, né, sobre calvinismo, o que é calvinismo, o que não é calvinismo e nós iremos fazer uma série aqui de vídeos. Hoje nós simplesmente iremos fazer uma abordagem introdutória, falaremos aqui de algumas coisinhas só para você se inteirar no assunto e depois é que nós vamos entrar no assunto propriamente dito, certo? Mas seja bem-vindo, hoje você vai aprender um pouco sobre calvinismo e quem sabe até virar um, né? O que é o calvinismo, né? Algumas pessoas, fazem uma ligação direta com Calvino. Como se uma tarde, Calvino lendo Romanos 9, teve a ideia, vou falar sobre 5 pontos, vou expor 5 pontos, assim, a doutrina da salvação, e vai ter o nome de calvinismo, mas não foi assim que aconteceu. Mas exatamente isso, não tem nada a ver o calvinismo com o próprio João Calvino, né? Como o Salto bem colocou aqui. É uma doutrina até muito mais antiga do que o próprio Calvino. Nós já podemos falar em calvinismo com o próprio Agostinho, com outros reformadores aí, com o próprio Lutero, que já abordavam essa questão da soberania de Deus na salvação do homem e o fato de que o homem tem a vontade dele escravizada ao pecado e que ele não pode sair dessa situação sozinho. Como o Irã falou, o aspecto principal do calvinismo é a soberania de Deus em todas as coisas. E mais especificamente, quando a gente trata de 5 pontos, o aspecto da salvação, a soberania de Deus na salvação. Calvinismo, ele não se resume à salvação, à doutrina da salvação. Mas essa abordagem nesses vídeos aqui, sim, vai ser voltada nesse sentido. Né? Porque nós podemos falar em calvinismo em todos os sentidos aí, como sendo realmente um sistema doutrinário que abarca todas as doutrinas cristãs. Né? Desde soteriologia, que é a doutrina da salvação, até a escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, eclesiologia, que é a doutrina da igreja, enfim. O calvinismo pode estar em tudo isso. Mas nesse aspecto aqui que nós estamos tratando, né, será sobre salvação. De que maneira Deus opera a salvação na vida do pecador, na vida do homem caído, né? Então será isso que nós vamos abordar. Mas é importante falarmos também o que não seria calvinismo. O que é que as pessoas acham que é calvinismo? Calvinismo não se trata de um Deus mau, que decretou o mal, que decretou a morte de fulaninho, que mandou fulaninho matar fulaninho, enfim. Isso aí são outros aspectos que talvez a gente trate em outros vídeos. O calvinismo é isso, não é dizer que Deus é mau. Muito pelo contrário, é dizer que Deus tem domínio sobre tudo, e Ele é Deus. Um Deus que faz jus ao nome de Deus, né? Ele controla todas as coisas e inclusive tem o poder para salvar, né, o homem caído que não pode se salvar por si só. Né? Então, uma outra coisa também, é tanto isso que as pessoas falam, Deus é mau. Deus ele é injusto, ele faz acepção de pessoas, ele deixa salvar um e salva outro porque, enfim, como se todas as pessoas fossem boazinhas, né, e todo mundo merecesse alguma coisa. A partir do pressuposto que o homem merece e que Deus está deixando de dar alguma coisa a ele. Mas não é dessa forma, né? E outro ponto seria, as pessoas dizem, o calvinismo diz que uma vez salvo, salvo para sempre. Você pode fazer o que quiser que você é salvo, porque Deus elegeu, então eu não preciso fazer nada, não preciso obedecer a Deus, eu faço, vivo minha vida e Deus me salva no final. Né? O calvinismo faz com que o homem fique acomodado na sua vida cristã, então ele não precisa santificar, ele já está salvo, já foi eleito lá. Pra quê? Deus botou o nome dele lá, então tá aqui, né? Faz o que quiser agora. E tá tudo certo. Mas não é bem assim, muito pelo contrário, o calvinismo também não é isso, não tem nada a ver com isso, tire isso da sua cabeça. E quem lhe disse isso não é nada honesto, primeiramente, porque se essa pessoa falou isso, ela nem estudou, né? Ela nem pegou o assunto para começar a estudar, mesmo que ela creia de forma diversa aí, mesmo que ela seja uma arminiana, convicta e tudo mais. Mas enfim, isso não é calvinismo. Dizer que Deus é mau não é calvinismo, dizer que Deus é injusto não é calvinismo, dizer que se você é eleito você faz o que quiser também não é calvinismo, certo? Mas o que seria o calvinismo propriamente dito? Como surgiram então esses 5 pontos que as pessoas chamam de calvinismo? Como se deu, né, esse documento? Interessante nós lembrarmos do momento histórico em que se deu tudo isso. Isso aconteceu, a instituição ali na Holanda de um sínodo, né, de um tipo de concílio onde vários teólogos e autoridades se reuniram, né, para responder ou para dar uma resposta a um documento chamado de remonstrância, que teria sido ali algumas objeções que teriam sido levadas pelos discípulos de Jacobus Arminius. Jacob. Né? Então, esse documento, essa remonstrância que teria sido apresentada, né, pelos discípulos de Jacob Arminius, né, ali estaria constando, né, algumas questões, assim, por exemplo, como o homem ele morreu definitivamente, ou as pessoas são salvas realmente e Deus as preserva por toda a vida, ou elas podem cair desse estado de graça. Enfim, esses foram alguns dos documentos, pessoal. Então, foi basicamente isso. Qual foi a data?
Em 1618, né, teve início o sínodo. Os teólogos, os representantes, né, que compunham o sínodo, analisaram o documento apresentado pelos discípulos de Jacob e Arminius em mais ou menos 154 sessões, né? Então foi uma análise minuciosa sobre aquele documento, analisando, comparando com a escritura, vendo os erros, né? Ou seja, analisando tudo. Não foi nenhuma decisão tomada às pressas ou de qualquer forma. Realmente eles analisaram. É aquela coisa, né? Hoje as pessoas parece que nem tem, que é de ouvir o outro, né? Eles ouviram o que as pessoas realmente, as dúvidas que eles tinham, né? Que poderiam ser ali realmente dúvidas e objeções ali até honestas, né? Mas eles quiseram responder. Ponto a ponto eles responderam, ó, isso aqui é dessa forma, isso aqui é dessa forma, enfim. Daí é que surgiram os famosos 5 pontos do calvinismo, né? Dentre eles, que é a depravação total do homem. Eu não vou falar na ordem. Na verdade os 5 pontos foi contrário aos pontos que foram apresentados pelos discípulos, né? Foram 5 pontos porque foram também 5 objeções, digamos assim. E ao final, né, das sessões, mais de 150 sessões, eles chegaram à conclusão de que aquela doutrina era herética, né? Não estava de acordo com a palavra de Deus, deveria ser rejeitada, né? Então vamos apresentar também uma resposta a isso, né? Se é errado, o que é certo, então. Então foi formulado aí 5 pontos. Interessante até pontuar aqui, antes de a gente encerrar o vídeo, né? Porque a gente vai tratar especificadamente nos próximos, mas o Saulo até pontuou aqui, como no momento, lá no período, foi uma doutrina que foi tida por heresia, né? Apesar que hoje é interessante a gente ter cautela, né, na hora de se posicionar. E existem calvinistas aqui que vão dizer que, inclusive, que um arminiano não é salvo ou não faz parte do povo de Deus. Não é, por exemplo, não é o entendimento que nós comungamos. Acho que Saulo também pensa como eu, né? Que nós cremos que isso seja bíblico, seja correto, mas cremos também que nós temos irmãos aí que não creem da mesma forma, que acabam crendo de outra forma, que não essa, né? Que são arminianos aí honestos, os arminianos clássicos, né? Mas que são irmãos na fé, que compartilham da fé em Cristo e tudo mais. É basicamente isso, né? E nos próximos vídeos aí nós estaremos lidando com cada um dos pontos, né? Mais especificamente. Isso, mais detalhadamente. Acompanhe os vídeos para que você esteja por dentro e possa entender um pouco mais do que se trata isso, do que seria realmente esses pontos do calvinismo, o que é que os arminianos apresentaram, né, naquela época, por que aquelas objeções estavam erradas, por que essas doutrinas arminianas não são bíblicas. Isso tudo a gente vai abordar aqui para a glória de Deus e para que você seja edificado também. A questão aqui não é incitar briga com ninguém, mas é demonstrar aquilo que a Escritura ensina acerca da salvação que Deus opera na vida do pecador. Então é isso, pessoal. Se inscreva aqui no canal, clique lá no sininho para que você receba todas as notificações e nós temos aí vários outros vídeos que vocês podem aí estar se edificando na palavra de Deus. Obrigado, falou, valeu, tchau, tchau. Nem demorou, né? Nem tem orado, né? Nunca ora, tem que orar agora. É verdade, só pra dar um de fariseu, todo mundo te conhece, vamos. É piedoso. E aí, pessoal, hoje a gente vai calvinizar você. Sim, a gente vai calvinizá-lo.